Rádio retrô estão bombando e vende aos milhares em todo o mundo, mas tem um problema sério. Uma boa parte desses aparelhos baratos podem não durar nem um ano. Afinal, por que as pessoas gastam tanto dinheiro com esses modelos de baixa qualidade que podem quebrar rapidinho? Será que vale a pena? É o que você vai descobrir agora, então fica comigo até o final. E agora nós vamos conhecer um pouquinho desse rádio genérico, que não tem marca, modelo AS23. Uma curiosidade, eu comprei esse rádio no dia 24 de agosto de 2024. Estou abrindo agora 7 meses depois a caixinha para mostrar para vocês. Eu tenho muitos aparelhos que eu comprei, que estão guardados aqui, que até hoje eu não abri eles. Então vamos conhecer um pouquinho deste aparelho, aqui algumas informações técnicas. É um rádio aí a bateria, Bluetooth, cartão SD, entrada de linha, é bem completinho. Vamos dar uma olhada então, vamos abrir a caixa. Aqui nós temos alguns acessórios. Vamos ver o que tem aqui. Uma alça para colocar no aparelho, uma alça de couro sintético. É couro sintético, é plástico, não é couro sintético mesmo. E aqui um cabinho, provavelmente para entrada de linha, para você ligar uma fonte de áudio externa. E o cabinho de carregamento. E aqui temos também o manual. Está todo em chinês, mas creio que seja um rádio bem simples de operar. É um rádio que vem com FM, de 87 a 108 MHz, não tem AM e não tem ondas curtas. É uma caixinha de som, né? Imitação de rádio retrô, ali dos anos 60, por aí. Com o FM como um bônus, né? Olha, ele é bem bonitinho. Sintonia macia. Mas isso aqui é uma imitação e é plástico. Que é plástico. E é pequenininho, gente. Deixa eu pegar aqui o meu telefone. Ele é bem pequeno. Na parte superior nós temos aqui as funções de play. E aqui as funções de conexão FM, creio eu. Eles não são de girar, ó. São de apertar. E a parte traseira. Liga e desliga, entrada de linha, entrada para pendrive, USB player. Então tá aqui, ó, tem pendrive. Para quem gosta de pendrive, ó, tem pendrive e aqui entrada de carregamento e cartão SD. É um radinho bem completo, né? Mas está muito longe de ser um rádio de qualidade. Tá bonito. Vamos experimentar ele e ver o que ele nos... Nossa, olha só isso aqui, gente. Olha o tamanho dessa antena aqui, ó. Muito pequena. Muito pequena. Isso deve ter o quê? 10 centímetros? Um pouquinho mais. Isso é para usar dentro da cidade mesmo. Depois nós vamos testar ela e ver como se sai este aparelho. Vamos dar uma ligada agora aqui. Bluetooth mode. Ele ligou no Bluetooth. Deixa eu apertar aqui. FM mode. FM. Ah, ok. Mas garantido que fica apertando, ó. Para ele aumentar e diminuir o volume. Então ele ligou direto no Bluetooth. Vamos desligar e vamos ligar de novo para ver se ele vai ficar no FM. Bluetooth mode.
Bom, aí já vejo um ponto negativo de saída, né? Ele não memoriza a função, não deixa na função que você colocou por último. Vou passar para o FM. FM mode. Desligar. Vamos ligar de novo. Bluetooth mode. Infelizmente essa é a função dele. Parece que ele trabalha mais como uma caixinha de som Bluetooth. E aí se você quiser colocar o FM, FM mode. ele passa para o FM. Aqui ele não vai pegar nada. Tem que ser lá fora. É hora de fazer alguns testes com ele. E aí eu vou fazer um comparativo deste rádio Xing Ling ao lado de um rádio de primeira linha, de qualidade, para vocês verem a diferença. Vamos lá, vamos ao teste do pendrive e do cartão SD. Bluetooth mode. Vamos primeiro no pendrive. Play by USB drive. Ok. Que é isso? Minha nossa, para um rádio genérico, olha o som que ele tá dando nessa caixinha aqui, olha o grave. Não sei se deu para curtir aí o som do baixo, olha, o baixo aqui ficou retumbando aqui, ó, ficou muito legal o som. Bom, no volume máximo ele entra numa distorção de áudio ali, no grave, né? Ele tem muito grave. Olha, como caixinha de som, ele tá saindo muito bem. Não posso falar mal desse rádio genérico aqui não. Tá saindo muito bem, embora o acabamento seja de um plástico barato. Ele tá saindo de maneira legal. Vamos agora dar uma olhadinha aqui no cartão SD. E vamos ver se ele vai reproduzir o cartão. Play by TF card. Legal, já entrou direto. Play by TF card. Ué, Play by TF card. não tô entendendo isso. Play by TF card. Bluetooth mode. Play by TF card. Play by T. Play by TF. Um pouquinho Play chato by de colocar TF aqui. card. Agora parece que deu, só se ele não estava bem inserido aqui. E aí a mensagem ficou em loop ali. Ok, então deu para ver aí que ele roda muito bem, tanto no cartão SD como no pendrive. A grata surpresa fica pela qualidade de som deste pequeno aparelho. Agora a gente vai dar uma olhada lá fora e ver qual vai ser a recepção que ele vai conseguir com essa anteninha de brinquedo aqui. Mas vamos lá, vamos ver o que acontece lá fora. 25%. 5.250 euros. Não, aqui na conta para 2 milhões, 0,5% dá 10.500 euros. Tá, 0,5, mas não vai ser dividido. Liana Comelli, nutricionista clínica profissional. Invista na sua saúde e na prevenção.
Jesus ressurreto e declara: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Com isso, nós temos um brado de vitória. Ou qualquer outra origem social. Aqui você encontra. Para mí es bien importante que estén aquí, cada uno de ustedes significa mucho para mí. Na ala pediátrica, a reunião foi motivada por denúncias de pais sobre negligência no hospital. Durante o encontro, o hospital se comprometeu. Sua estreia no Brasileiro da Série C, data essa ainda a definir, sabemos que será entre Daqui a pouco na regional. Agora nós vamos comparar um rádio todo de plástico, todinho de plástico, com um rádio de qualidade. Esse aqui é um genérico. E esse é um rádio com madeira de verdade, madeira de nogueira. Aqui nós temos o R1, que é um rádio da Shuyan. É um rádio que custa em torno de R$2.000. Você pode achar caro, pode achar que ele não vale isso, mas na verdade é que a Shuyan está se posicionando em uma linha de mercado de produtos de valor agregado alto. Enquanto aqui você tem um plástico bem comum, aqui você tem um aparelho que foi desenvolvido com o maior cuidado possível para que o rádio tivesse uma estética diferenciada e de qualidade. Ó, e esse aqui é um rádio pesado, é um rádio que eu uso diariamente. Esse rádio que está na minha cozinha, eu acordo pela manhã e já ligo o rádio, tomo café da manhã escutando as notícias da região com esse aparelho aqui, que é muito bom para a voz. Eu já fiz um vídeo e vou deixar no final aqui, para quem não assistiu, do unboxing desse aparelho aqui. Eu gosto bastante dele. Ele tem uma excelente qualidade de recepção e é um rádio que, para nós brasileiros, para o mercado brasileiro, ele é um rádio extremamente caro, devido à nossa moeda extremamente desvalorizada e também aos impostos que são colocados nas importações. Agora me responda com sinceridade: se você tivesse dinheiro para pagar R$2.000 nesse aparelho, para ter na sua coleção, para ter um rádio de qualidade, de madeira, com qualidade de recepção superior e que pudesse durar um bom tempo, porque a gente sabe que hoje os equipamentos de qualquer marca, pode ser a marca mais famosa do mundo, não dura mais como era antigamente. Mas a durabilidade de qualquer aparelho vai depender também do usuário, né? Das condições que vai utilizar o aparelho, da quantidade de horas que é ligado. Então aqui nós temos um aparelho que foi construído para ser diferenciado dos demais. E aqui nós temos os nossos famosos rádios genéricos Xing Ling, que podem servir para muitas ocasiões. A questão é, você se sente enganado quando compra um rádio de baixo custo? Ou quando você compra um rádio de baixo custo, você não sabe que está comprando um produto de qualidade muito inferior? Quais são os principais problemas que os usuários de rádios retrô reclamam? 1. Bluetooth funcionando mal, som distorcido com volume alto, botões que param de funcionar, plástico que pode rachar fácil com tombos. Esses são apenas algumas das reclamações. Por isso, eu quero que você coloque aqui embaixo a sua experiência com aparelhos de baixa qualidade. Falando exclusivamente deste modelo que eu mostrei para vocês. O som é de qualidade, não dá para dizer que o som é ruim, gente. O som é muito bom. Se você quer ouvir música, colocar um pendrive, um cartão SD ali, a qualidade de som vai ficar excelente. É claro que ele não tem um volume muito alto, e quando você coloca um volume no máximo ali, ele dá uma distorção, ele tem um grave muito potente, isso também é causado pelo grave. Mas a gente não pode tirar ali que o amplificador é de baixa qualidade, então quando ele chega no limite ali, ele vai dar essa distorção, não tem o que fazer. Mas é um rádio que pode servir dependendo da situação. A antena telescópica, bom, a antena telescópica,
Aquilo ali não é uma antena, né? Aquilo ali é um pedacinho de antena para fazer de conta que tem uma antena ali. Se você está dentro de um grande centro com emissoras potentes, ele vai funcionar, ele vai pegar bem as rádios locais, mas nada além disso. O acabamento é de baixa qualidade. A gente vê aí que o plástico é um plástico bem comum, tem que tomar cuidado sim. Essa anteninha aqui, ó, deixa eu baixar ela, é uma anteninha que serve, quebra o galho, mas não tem nada demais na qualidade do plástico que é colocado ali. É um rádio que foi feito para baixo custo. Quando eu comprei ele em agosto de 2024, eu paguei R$ 82,00 já com impostos. O preço dele hoje, sem impostos, eu verifiquei no mesmo vendedor, não sei se depois tem outros vendedores com valores diferentes, mas está custando R$ 117,00. Então, vamos chegar aí a perto de R$ 200,00 esse rádio? Será que vale a pena? Eu não sei. Acho que dá um pouquinho mais, aí você consegue um rádio de melhor qualidade. A não ser que consiga em outras lojas um preço mais próximo da realidade do que ele vale. Então, por que as pessoas continuam comprando esses rádios retrô baratos, mesmo sabendo que a qualidade é duvidosa? Tem várias questões que a gente pode colocar. Eu acredito que o principal deles é a nostalgia, que fala mais alto. Esses aparelhos que tem ali o visual clássico dos anos 50, 60, 70, fizeram parte da infância de muita gente, da adolescência, da juventude. E ter um rádio desses, mesmo que seja de plástico, imitando madeira, traz essas memórias emocionais do rádio de antigamente. Você lembra daqueles rádios grandes, de madeira, com botões grandes, cores vibrantes, quentes? Então, esses rádios, você ainda consegue eles a um preço bem caro no Mercado Livre ou em outras plataformas que vendem rádios antigos, muitos deles já restaurados, que são lindos, né? Que a gente gostaria de ter, rádios até valvulados, mas com preço muito mais alto, porque são rádios que fizeram parte de uma era de qualidade, rádios que vão durar por muito tempo ainda. A gente sabe que modelos de qualidade, como o que eu mostrei aqui do Shouyan, custa muito caro. Então, se você vai comprar um rádio retrô de verdade, nem é um rádio retrô, é um rádio vintage, né? O rádio vintage é o rádio verdadeiro da época. O rádio retrô é a cópia, a imitação com tecnologia moderna. Então, se você vai comprar um rádio retrô de qualidade, você vai pagar praticamente o mesmo preço que compraria um rádio vintage. Talvez mais barato, dependendo do modelo, que tem rádios aí de 5 mil, 6 mil, 7 mil reais, valvulados, fabricados lá nos anos 60, 70, que são vendidos por colecionadores. Mas aí já é um público diferente. Então a pessoa quer o quê? Um rádio para escutar no dia a dia. Vai ligar ali para escutar durante o café da manhã, como eu faço, vai escutar uma música eventualmente no final de semana. Então esses rádios de baixo custo podem sim funcionar muito bem para o dia a dia das pessoas. Hoje os rádios Xing Ling, eles estão com uma qualidade de recepção muito boa. Tem rádios, o Lelong, por exemplo, que não só na qualidade melhorou muito a questão do plástico, do aspecto físico, ainda pode evoluir mais, mas já está num nível de qualidade muito superior a outros rádios da mesma categoria que nós chamamos de Xing Ling, que são rádios fabricados no quintal da China. Então, se você me perguntar, Fábio, eu posso comprar um rádio Xing Ling? Por que não? Por que não comprar? Eu mesmo compro muitos rádios Xing Ling para apresentar aqui no canal, porque eu sei que tem uma grande parcela de pessoas que não tem condições, por exemplo, de comprar um XH Data, um Kodo-100, que gira ali em torno de 300 a 500 reais, precisa comprar um rádio de 50 pila, né? Um rádio de 100 reais, 150, que é o que cabe no orçamento. Então, para falar em rádio retrô e Xing Ling, ou de baixa qualidade, eu tenho aqui 5 rádios que eu recebi essa semana e eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo esticar o braço até lá. Eu tenho certeza que vocês querem saber que rádios são esses. Eu não vou contar. Eu vou contar quando eu for fazer a apresentação destes aparelhos, mas tem uns aparelhos aqui bem interessantes. Tem um aqui que foi indicação de um seguidor do canal. Ele disse, olha, Fábio, esse rádio não tem marca, mas você vai se surpreender com ele. Então ele está aqui, ó. Vai ser apresentado também no canal. Em breve, em breve. Agora eu quero saber de você, já teve alguma experiência ruim com modelo retrô de baixa qualidade, mesmo assumindo o risco de comprar um aparelho barato? Deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu sei que tem muita gente com história para contar. E se não é inscrito, aproveita e se inscreva no canal. E quem não viu um rádio de qualidade retrô, dá uma olhadinha no unboxing do Shouyan R1. Tá imperdível. Fui!